Oi, gente, tudo bem? Queria falar com vocês um pouquinho sobre a constelação familiar, né? É, Constelação é maravilhosa, né? Eu amo a constelação, desde que eu conheci a constelação, enfim, além de outras técnicas, outras ferramentas que eu uso, constelação é algo que eu sou apaixonada, né? As pessoas me procuram meio que achando que a constelação é uma pílula mágica, né? E apesar de ela ser maravilhosa, né, como qualquer outra ferramenta, ela precisa muito da disponibilidade, da abertura da pessoa, né, para olhar e mudar de postura mesmo, ressignificar as suas questões, enfim, os seus padrões. E o que acontece? Eu costumo sempre perguntar para as pessoas quando vai fazer a constelação, quando me procuram, se a pessoa já fez a constelação ou não. E às vezes a pessoa já fez, né? E muitas vezes muito recente, por exemplo, eu me recordo de uma pessoa que entrou em contato comigo e falou: eu fiz na semana passada. Eu falei: é muito recente, né? Mas eu quero fazer de novo porque não deu certo. Eu falei: mas por que não deu certo? Porque falou que eu tinha que colocar minha mãe no coração, eu tô ligando para ela todos os dias, enviei flores para ela e nada acontece, né? E eu disse a ela, falei, olha, eu não tenho como te constelar, porque faz pouco tempo que você constelou, então as coisas estão, né, se manifestando ainda dentro de você, estão se processando, e além disso, colocar no coração não é fazer com que você, é, forçadamente, né, que seja uma forma forçada, fique ligando para sua mãe, ou tentando forçar ter uma boa relação com ela, tem que ser de dentro para fora, tem que ter um entendimento disso, né, então que o seu constelador, a consteladora, te disse foi que você tinha que ter um entendimento, né, que sua mãe deu o que ela pôde te dar, né, e que você olhar para sua mãe como um ser humano, você olhar sua mãe de uma forma diferente, mudar a sua postura e o seu olhar diante, né, que você tem em relação a ela, desmistificar, né, esse julgamento, os julgamentos que você possa ter em relação a ela, em relação à vida, enfim, a vida dela com seu pai, por exemplo. Então, se você não tiver esse entendimento, não adianta você fazer mais sessões de constelação. Vai melhorar um pouco, vai te dar aquele alívio durante a sessão, mas depois vai continuar na mesma, né? Ou até pior, porque você vai estar com uma expectativa que, porventura, não vai te preencher como você gostaria. Então, primeiro, a constelação não é para ser feita em muitas vezes, várias vezes, como se fosse uma terapia, porque não é uma terapia, é um autoconhecimento, tá? Existem profissionais que até fazem várias sessões de constelação, eu procuro não fazer, porque eu acho que a pessoa tem que ter esse entendimento, né, do que é a hierarquia, o pertencimento, o equilíbrio, né? E aplicar isso no seu dia a dia, né? Não é simplesmente você, tá, são esses os significados e tá bom, ok, né? Mas a gente aplicar, né? Eu costumo dizer, assim, até os clientes me falam, né? Nossa, com você é tudo perfeito. Quando eu abro a porta, encontro os meus leões. E é assim mesmo, né? É que nem uma prova. Você vai lá, estuda para uma prova e você vai realmente saber se você está apta, né? Se você aprendeu fazendo a prova, né? No dia a dia. Então, a constelação é da mesma forma, né? Você tem que ter um entendimento da hierarquia, não ter julgamento com seus pais, entender que eles fizeram da melhor forma possível e que o que eles não te deram você tem que correr atrás agora, né? A exclusão, entender que cada um tem o seu comportamento, todos os comportamentos que as pessoas têm uma dor, né? Então, não olhar só pelo comportamento, mas olhar a pessoa na alma, né? Então, você não precisa conviver com essa pessoa, mas entender que ela tem um jeito dela, então deixe ela lá, mas não cultivar ódio, raiva, né? Porque, na verdade, faz mal para você é muito pior para você do que para a pessoa, né? O equilíbrio que é entre os relacionamentos, que é você não ser nem maior e nem menor que essa pessoa, porque os relacionamentos não somos do mesmo tamanho, né? Se um dá mais que o outro, tá totalmente errado. Então, se a gente não tivesse entendimento e aplicar isso no nosso dia a dia, não adianta. Você só vai colecionar sessões de constelação familiar, é bom, vai te fazer bem, de uma certa forma, mas você vai estar sempre com esse vazio, né? E o que eu costumo dizer também, que não é porque você faz constelação que nunca mais você vai ter problema, né? Que sua vida vai ser super mega perfeita, não, vai continuar, né? Nós estamos aqui para evoluir, então as coisas vão continuar acontecendo. O que muda é a maneira que você vai olhar para suas questões, né? Para os seus desafios, é como você
vai encará-los, né? Qual que vai ser a sua postura diante deles. E o que eu costumo também indicar para as pessoas, assim, fez a constelação, acha que ficou alguma coisa que não está ainda bem resolvida dentro de você, depois de um tempo você pode até fazer. Eu falo sempre de uns 6 meses, né, um ano, mas o que você pode fazer nesse meio tempo? Fazer exercícios sistêmicos, né, fazer alguma terapia, né, para ter para encontrar esse equilíbrio. Então, não é que é proibido. Ah, mas eu quero fazer depois de 3 meses, eu quero fazer novamente. Ok, né? Mas ainda está se processando dentro de você. O que é interessante, não adianta a quantidade, não adianta fazer a constelação por quantidade, tem que ter um entendimento. Né? Quando você tem um entendimento, né? Eu já fiz algumas, assim, várias constelações, mas tiveram algumas que me marcaram bastante. Né? Tem um rapaz que eu fiz, e no início ele ficou muito, assim, numa postura de que não, eu não tenho contato com os meus pais, eles já são falecidos, né? Nunca tive, nunca senti falta dos meus pais, e não é agora que eu vou sentir o que eles vão fazer diferença na minha vida. E aí eu pensei, falei, nossa, eu não vou conseguir fazer a constelação com ele. E no decorrer da constelação, ele tem uma hora que ele assim, ele soltou um choro tão sentido, assim, sabe, tão libertador, digamos assim. E ele falou, Margarete, eu senti a presença dos meus pais aqui, né? Eu senti o cheiro da minha mãe, eu senti o cheiro do meu pai, e eu senti a presença deles aqui, como foi bom, né? Então, ele que meio que bloqueou isso dentro dele, né? Isso foi excelente, né? Mas ele estava aberto para isso, né? Então, não adianta fazer por fazer, isso que eu quero dizer, né? Não é que é proibido que seja feita, né, outras sessões, mas o ideal é o entendimento. A mesma coisa uma terapia, né? Às vezes a pessoa quer fazer terapia, mas ela não está totalmente disponível para se abrir ali na terapia. Então, assim, ela vai fazer ali anos, né? E não vai conseguir se ter o resultado que ela está buscando, tá bom? Só queria falar isso para vocês, tá? É uma dica. É, eu sei que às vezes quando as pessoas me procuram muitas vezes achando que é enfim, um negócio imediato. Realmente, de fato, é muito boa, né? A constelação é maravilhosa, mas precisa muito dessa abertura, desse olhar, né? Muitas vezes tem um trauma, muitas vezes tem uma questão familiar ainda que a pessoa não está disponível para olhar e para mudar de postura. Então, não é simplesmente você estar ali na sessão, né? Não é só você é, está disposta a fazer a sessão, né? Costumo dizer que, assim, nós, como terapeutas, como consteladores, nós somos ajudantes, né? Mas as respostas estão tudo dentro do nosso cliente. Então, a gente, como constelador ou como terapeuta, a gente faz tudo com muito amor, com muito acolhimento, né? Mas no dia a dia, são vocês, né? No dia a dia, vocês com seus leões, né? E se vocês não estiverem dispostos a mudar, a fazer diferente, olhar para suas questões de uma forma diferente, acaba não adiantando, acaba não tendo aquele resultado que você está buscando, tá? Então, volto a dizer, constelação é maravilhosa, eu sou suspeita a falar, né? Uma outra coisa que as pessoas me perguntam, se constelação tem a ver com religião, misticismo não tem nada a ver, né? Constelação é um autoconhecimento, né, uma quebra de padrões que nós temos nos nossos familiares, nos nossos antepassados, e é muito importante a gente entender, né, a gente costuma falar, nossa, fulano é igual o meu avô, meu bisavô, né, e a gente até por honrar, né, essas pessoas muitas vezes a gente nem conhece, a gente acaba repetindo padrões, né. Eu estou à disposição para qualquer questão, para qualquer pergunta que vocês tiverem, né? E eu também sempre indico, depois da constelação, a pessoa esperar um pouquinho, né, uns 15, 20 dias, e fazer uns exercícios sistêmicos, né, que é uma terapia, é uma sessão, como se fosse uma sessão de terapia, mas onde eu aplico uns exercícios sistêmicos bem profundos, né, e aí essa pessoa pode fazer sessões, enfim, quinzenais, enfim, da maneira que a pessoa achar que é ideal para ela, semanal, né? Tem clientes que acabam fazendo mensal, e é muito bom também, tá bom? Espero que vocês tenham gostado e fico à disposição. Muito obrigada.